Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André, mais uma aula de Química com vocês, pessoal. Hoje, assunto novo, ligações químicas, parte 1, beleza? Vamos aqui, nessa aula, vamos conversar sobre teoria do octeto, pessoal, que é muito importante para entender como as ligações químicas são formadas. Hoje também vamos dar um foco bem bacana em ligação iônica ou eletrovalente. Pessoal, a gente conversou alguma coisa nas últimas aulas, quando estava falando sobre hibridização, porque a importância da hibridização para formar ligações. Hoje a gente vai entender isso bem legal, essa parte do que é uma ligação química e por que existe essa busca pela ligação química. E tudo começou com a observação do átomo de hidrogênio. Lembra lá que o átomo de hidrogênio, número atômico 1, ele possui um único elétron na sua camada de valência. Um único elétron, na real, em tudo. Ele possui um próton, um elétron. E era observável que o hidrogênio, quando o hidrogênio se encontra no estado gasoso, né? E na molécula DH2, você não encontra um átomo de hidrogênio sozinho, assim, vazio, sem ter alguma interação. Então, o gás hidrogênio, ele faz uma única ligação entre um hidrogênio e outro hidrogênio. Quando você ia observar, por exemplo, o oxigênio, se verificava que o oxigênio fazia uma dupla ligação, ou um oxigênio com outro oxigênio, ou ele se ligava a dois hidrogênios, certo? Na amônia, um nitrogênio se ligava a três hidrogênios. Então, pessoal, essa teoria de estabilidade atômica e teoria do octeto foi gerada a partir dessa observação do átomo de hidrogênio. E qual que é o conceito, cara? Pessoal, o conceito é o seguinte: átomos ligam-se entre si, cedendo, recebendo ou compartilhando elétrons, na tentativa de adquirir uma configuração eletrônica estável como a de um gás nobre, apresentando 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons se a camada em questão for a camada K. Pessoal, como assim a camada K? Porque o hélio, ele é um átomo, é um gás nobre, que ele já consegue uma estabilidade atômica com 2 elétrons na camada de valência, na sua única camada também. O hidrogênio, ele faz uma única ligação porque ele já atinge essa estabilidade que é compatível com a do hélio, certo? E como que os átomos, eles realizam essa busca pela estabilidade? Através de ligações químicas, que é nada mais nada menos do que a troca ou compartilhamento de elétrons entre os átomos. Conforme ocorre essa troca ou compartilhamento, é o que vai caracterizar cada uma das ligações. Nós temos 3 tipos de ligações, pessoal: ligação química, ligação covalente e ligação metálica. Beleza? Dando um foco então em ligação iônica, pessoal. Ligação iônica é uma ligação formada pela transferência de elétrons. Como assim, pessoal? Um átomo fornece o seu elétron ou seus elétrons da sua camada de valência para a camada de valência de outro elemento químico, de outro átomo, pessoal. Olha aqui no exemplo. Nós temos aqui um átomo que possui um elétron na sua camada de valência. Ele fornece esse elétron para o outro átomo que possui 7 elétrons na sua camada de valência. Nesse caso aqui, que é o exemplo do lítio, provavelmente, com 2 átomos na sua camada de valência, ele vai alcançar estabilidade ali parecida com a do hélio. Então, para ele, fica tranquilo. Enquanto aqui, o outro átomo aqui, que possui 7 na sua camada de valência, 7 átomos na sua camada de valência, aqui provavelmente é um dos halogênios, ele, com um único elétron a mais ali, ele alcança a estabilidade com 8 elétrons. Beleza? Então, como que ocorre isso? Foi comentado. Vou pegar o exemplo aqui do sódio de cloro. A ligação iônica, pelo próprio nome iônica, forma íons, porque a partir do momento que um átomo, um elemento químico, ele cede o seu elétron, ele cede uma das suas cargas negativas, a sua carga relativa vai ser mexida. Porque se ele está com uma carga negativa a menos, ou seja, ele vai ter uma carga relativa positiva. Então, o átomo que fornece o elétron, ele forneceu um elétron, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele fica positivo, ele gerou um íon positivo. Um íon positivo é conhecido como cátion. Lembrou? Lembrou? Beleza. O outro átomo, pessoal, o cloro ali no caso, ele recebeu um elétron, ou seja, recebeu uma carga negativa a mais, se tornou um íon negativo, ou seja, um ânion, pessoal. Então, a ligação é formada a partir da geração de íons. E um íon positivo com um íon negativo gera atração eletrostática. Então a ligação iônica ela é formada pela atração eletrostática entre os átomos, entre os íons formados, certo?
Vamos aqui ver a formação da ligação iônica, beleza? Átomo de cloro, 17, número atômico. Fazer a distribuição eletrônica nele, opa! Vai ver que na camada de valência ele vai possuir 7 elétrons. Sódio, 11 de número atômico. Fazendo a distribuição eletrônica, vai verificar que na camada de valência dele aqui, na 3s, possui um único elétron, pessoal. Sabendo disso, o sódio cedendo esse elétron, é muito mais fácil o sódio ceder o elétron do que receber 7. Concorda? Ele cede um elétron dele, consequentemente, pessoal, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, que vai ser a camada 2 daí, correto? Ele fornece o seu elétron para o cloro. O cloro daí, recebendo um elétron, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência 3. Ambos atingindo a estabilidade. Porém, o sódio vira um cátion, o cloro vira um ânion. De tal maneira, então, pessoal, que a atração eletrostática de sódio e cloro forma uma ligação iônica. Beleza? Partiu aqui, por exemplo, do alumínio, pessoal. Nós temos alumínio com 3 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil o alumínio ceder esses elétrons do que receber outros 5, correto? O alumínio, então, ele cede um elétron para um flúor, outro elétron para outro flúor e outro elétron para outro flúor, pessoal. De tal maneira, então, que nós geramos um cátion trivalente de alumínio. Então, esse cátion trivalente vai interagir com cada um desses flúores, que cada flúor vai ter uma de carga negativa, então 3 flúores, 3 cargas negativas, que vai ser equivalente ao cátion trivalente de alumínio. Então, pessoal, formando por ligação iônica, essa atração eletrostática, uma molécula de alumínio flúor 3, pessoal. Certo? Beleza? Visto isso, pessoal, qual que é a maneira mais fácil para você identificar e formular as fórmulas de compostos iônicos de maneira geral, a partir de íons? Pessoal, elemento X, elemento Y. A carga do elemento X, que é do cátion, vai ser o coeficiente de átomos do elemento Y. E a carga do ânion vai ser o coeficiente do cátion. Por quê, pessoal? Porque pense comigo, eles têm que se equilibrar, correto? Por mais que a molécula por si só, ela tem que ter uma carga neutra, correto? Ela não vai ter uma carga nem positiva nem negativa nesse caso aqui. Então, uma molécula no estado fundamental ali, bonitinho e tal, carga relativa zero, entendeu? Então, a carga do cátion vai se equilibrar com a quantidade de átomos do ânion e a carga do ânion vai se equilibrar com a quantidade de átomos do cátion. Certo? Macetinho, ó. Tranquilíssimo para você aí, caso está com alguma dúvida em como que é a tal da fórmula do composto iônico a partir dos íons. Beleza? E propriedades, pessoal? Quais que são as propriedades dos compostos iônicos? Primeira coisa, eles formam sólidos formam normalmente sólidos e cristalinos, bem duros e quebradiços. Muito fácil, eles são materiais assim que quebram muito fácil. Alto ponto de fusão, pessoal. É muito difícil você ver um composto iônico em estado líquido, muito menos em estado gasoso. Eles têm um alto ponto de fusão, pessoal. No modo sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Muito importante. No modo sólido, não conduz corrente elétrica. Porém, se você solubilizar ele no seu estado de matéria líquida, ou se você solubilizar ele, esses compostos tendem a carregar corrente elétrica. E a solubilidade em água é variável. Como assim variável? Existem sais, que normalmente são sais formados, que são muito solúveis em água, e tem outros que não são tão solúveis. Então varia muito de composto para composto. O que é muito importante você saber? Sólido não conduz corrente elétrica. No estado líquido, vai conduzir corrente elétrica. São sólidos e cristalinos, duros e quebradiços, alto ponto de fusão, e a solubilidade ali vai variar bastante. Então, são 6 pontos aí interessantes e importantes para você, toda vez que você for algum exercício te perguntar, ou você for pensar em ligação iônica, você tem que ter em mente isso, beleza? Então, como já é de praxe, vamos aplicar o conhecimento, certo, pessoal? Max São Paulo, a fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que forma cátions trivalentes, liga-se a um átomo do elemento Y, pertencendo à família dos calcogênios. Opa, vamos pensar lá, pessoal. Ó, nós temos aqui então elemento M, que ele fala que é o quê?
que é um cátion trivalente. Opa, trivalente, cátion. Cátion é positivo, trivalente 3+, certo? E o elemento Y da pertencente à família dos calcogênios, pessoal. Y, pessoal, calcogênio. Lembra da família tabela periódica? O que é a família dos calcogênios? É a família lá, ó, tem os gases nobres, tem os halogênios e tem os calcogênios, pessoal. Calcogênio é a família que você vai encontrar o oxigênio, vai encontrar o enxofre. Então é uma família que é caracterizada, pessoal, por possuir 6 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa fornecer mais 2 elétrons. Então, no caso aqui que eu estou falando com uma ligação iônica, pessoal, vai ser o -2. Calcogênio, -2. Correto? Qual que é a fórmula, pessoal? Qual que é a fórmula? Lembra que a gente estava vendo lá? Qual que é o macetinho? Qual que é o macetinho? Lembra? Ó, a carga do cátion vai ser o coeficiente do elemento do ânion e a carga do ânion vai ser o coeficiente do cátion, certo? Então, qual que é a molécula, pessoal, que nós estamos tratando aqui? É o M2Y3, pessoal. M2Y3, que é correspondente com qual alternativa? Alternativa B. Moleza, né? Tranquilo. Aquela fórmula lá, ó, dá para tirar de letra o exercício, pessoal. O F Uberlândia, na reação de um metal A com o elemento B, obteve-se uma substância de fórmula A2B. O elemento B é provavelmente 1, pessoal. Vamos olhar aqui. A2B. Vamos aqui, ó. Certo? B. Pessoal, A2B. Vamos pensar aqui. Se a gente for seguir na lógica ali da macetinha, o coeficiente aqui vai ser a carga lá, para estabilizar na ligação iônica, correto? O coeficiente aqui, que é 1, vai ser... Então, você vai ter 2 átomos do elemento A com carga +1 e um átomo do elemento B com carga -2. -2, lembra lá, estão faltando 2 elétrons para completar a camada de valência? Pessoal, qual que é a família? Acabou de falar no último exercício também? Calcogênios, pessoal. Se faltasse um único elétron, halogênios, certo? Então, nesse exercício aqui da Uberlândia, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Próximo exercício da Unesp. Um elemento químico A de número atômico 11, um elemento químico B de número atômico 8 e o elemento químico C de número atômico 1. Combinam-se formando compostos ABC. As ligações entre A e B e entre B e C do composto são respectivamente. Pessoal, aqui é um exercício que já vai entrar um pouco mais complexo, que ele vai falar aqui um pouquinho sobre ligação covalente, ligação iônica, mas ó, vamos pensar aqui, ó. Número, vamos pegar aqui, opa. Certo? Elemento A, número atômico 11, pessoal. Número atômico 11. B, número atômico 8. E C, número atômico 1. Pessoal, se eu na tabela periódica aqui, mas número atômico 1, você já sabe o que é? Hidrogênio, pessoal. Hidrogênio. Correto? Número atômico 1 é hidrogênio. Vai precisar só de uma única ligação também para ser feito alcançar a estabilidade dele, certo? Vamos pegar aqui, pessoal, fazer a distribuição eletrônica de cada um desses elementos aqui. 11, pessoal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, correto? 1s2, 2s2, aqui ó, 2, 4, 10, 11. B, 1s2, 2s2, 2p, opa, 1, 2, 3, 4, 2p4, pessoal, certo? E aqui 1s1. Pessoal, no elemento aqui, nós vamos ver que nós temos 3s1, ele tem um elétron só na camada de valência. É muito mais fácil ele fornecer esse elétron, correto?
No elemento 2, nós fazemos 6 elétrons camada valência. É muito mais fácil ele receber um elétron, certo? O elemento aqui C do hidrogênio, tu vai verificar depois que hidrogênio só vai fazer a ligação covalente, pessoal. Então, você tem que saber disso. É importante saber essa ideia. Então, a ligação aqui entre o hidrogênio e esse calcogênio aqui, por que eu sei que é calcogênio? Porque calcogênio, pessoal, vai faltar 2 elétrons para completar a camada de valência. Lembra que a gente conversou até há pouco? Então aqui, pessoal, o hidrogênio com o calcogênio, que nesse caso aqui, 8, número atômico 8, você vai lembrar, talvez, que é o oxigênio, a ligação hidrogênio-oxigênio vai ser uma ligação covalente. A ligação sódio com o oxigênio, pessoal, vai ser uma ligação iônica. Por quê? Porque é muito mais fácil o sódio, que vai ser, no caso do elemento aqui 11, da família ali 3s1, ele fornecer esse elétron. Então, pessoal, a ligação do sódio com o oxigênio ali, o OH, vai ser uma ligação iônica. Por quê? Porque o sódio fornece aquele elétron, adquire uma carga positiva. O oxigênio, o OH, que está com uma carga negativa, é recebida do sódio, ele fica com uma carga, gera um ânion, gera uma atração eletrostática. Então, pessoal, ligação sódio-OH é uma ligação iônica. Ligação entre o oxigênio e o hidrogênio é uma ligação covalente. Então, a gente já vai verificar na próxima aula mais aprofundado essa parte de ligação covalente. Mas, nesse exercício, a alternativa correta é a alternativa C de certo. Beleza? Pessoal, para vocês resolverem em casa e fixarem ainda mais o conhecimento, a apostila de química de vocês, volume 2, páginas 407 e 408. Beleza, pessoal? Tudo certo? Grande abraço do professor André, tudo melhor para vocês sempre. Valeu!